Olá, muito boa tarde a você do portal Amazonas 1. Estamos direto aqui do Tribunal Regional Eleitoral e vamos conversar com o Valber Oliveira, ele que é secretário judiciário do TRE, e vamos falar sobre o prazo para o julgamento dos registros de candidatura que encerrou na última segunda-feira e vamos tentar fazer aqui um balanço sobre a situação. Valber, primeiramente, bem-vindo ao portal Amazonas 1. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de esclarecer ao eleitor a estatística de registro de candidatura. Como é que foi essa questão do registro de candidaturas? Ocorreu tudo bem? Como é que foram os julgamentos? Deu para julgar todos os registros? Nós não tivemos maiores incidentes, né? Vale lembrar que o prazo final para julgamento ocorreu no dia 17 de setembro. No entanto, isso é uma meta administrativa, porque até do ponto de vista aritmético não é possível julgar todos os registros, né? Mas o TRE Amazonas conseguiu alcançar, nós tínhamos uma meta de 95%, julgamos 97%. Esses 3% restantes são aqueles candidatos que, por algum motivo, são substituídos, né, ou candidatos que renunciaram e o partido inscreveu um novo candidato. E, do ponto de vista aritmético, matemático, não é possível, em razão dos prazos processuais, não é possível esse julgamento que ocorresse até o dia 17 de setembro. Mas a sua grande maioria foi julgada na meta adequada. Temos, inclusive, não sei se o Jorge consegue pegar ali, temos as estatísticas, o senhor pode fazer um balanço e não sei se o senhor tem em mente, o senhor pode comparar com outras eleições? Em relação ao quantitativo, a gente recebeu cerca de 880 registros de candidatura. Desses 880, cerca de 30 registros foram impugnados, né, uma margem de 10% indeferido, ali cerca de 90 registros, né, a sua grande maioria foi deferido, e dentro desses indeferidos, o que a gente observou é que o grande problema eram inconsistências de documentação, né? Então, de repente, o candidato não conseguia apresentar uma certidão, nada consta de segundo grau ou de primeiro grau, ou documentação de identidade, enfim, de comprovante de escolaridade, né? A grande maioria desses indeferimentos reside nesse motivo, realmente a ausência de formalidade de documentação. Para o nosso internauta entender, os deferidos são os que podem concorrer às eleições sem nenhum problema, e os indeferidos são aqueles que estão com um processo, é isso, né? Exato. Os deferidos, eles podem concorrer à eleição, o seu nome vai para a urna normalmente. Em relação aos indeferidos, é necessário a gente fazer uma distinção, né, em duas categorias. Aqueles candidatos que tiveram seu registro indeferidos, porém interpuseram alguma espécie de recurso, e esse recurso ainda não foi finalizado, seja pelo TSE ou pelo TRE, eles, apesar de indeferido, o nome dele vai constar na urna, né? Por outro lado, os candidatos que tiveram seu registro indeferidos e não interpuseram recurso, esses candidatos não podem, os seus nomes não constam na urna eleitoral e, portanto, não vão receber nenhuma espécie de voto. Por outro lado, os indeferidos com recurso, né, os votos deles vão ser reservados, né, é feita uma contagem em paralelo, até que o TSE se manifeste a respeito desse recurso, e aí o voto dele vai ser válido ou não, conforme o deslinde dessa resolução desse recurso. Só como um exemplo, que está aí na lista dos indeferidos, por exemplo, o Abdala Frache. Ele foi julgado por questão de ficha suja, a ficha dele está suja, questão dos cartéis de gasolina. Como é que fica a situação dele? Vai ser julgado? Ele pode concorrer normalmente às eleições? Tem chance de, por exemplo, ele se eleger e assumir um cargo? Como é que fica uma situação para um caso específico como esse? Nesse caso específico, infelizmente, a gente não pode ter nenhum tipo de comentário, porque é um caso concreto que a corte vem enfrentando, né? Então, infelizmente, nesse caso, a gente não pode... Mas exemplos como esse, assim, tipo, ele pode concorrer normalmente? O caso dele, ou de qualquer outro candidato, o que deve se observar é se por ocasião do fechamento das urnas que aconteceu no dia 18, especialmente no dia 18 de setembro. Se ele está pendente de julgamento, né, então o que deve se observar? O candidato está pendente de julgamento, nesse caso o nome dele consta na urna, e a eventual validade de votos ou assunção do próprio cargo vai ocorrer de acordo com o desenrolar do julgamento desse recurso, né? Então, seja o candidato que você citou, qualquer um outro candidato que tiver com o seu recurso ainda pendente de julgamento, o nome dele consta na urna, né? Até que se esgote essa instância ordinária, né? A partir do momento que vai para a instância extraordinária, então não há mais nenhuma espécie de ato que o candidato possa praticar. Com a lei da ficha suja, houve muitos pedidos com relação a esse tema específico? Não, a grande maioria dos indeferidos é muito mais por questão de documental, né?
muito mais por uma questão de formalidade, ausência de certidões, ausência de comprovante de escolaridade, né? A lei da ficha limpa, dentro do mundo dos indeferidos, não há uma incidência tão potencial como essa questão de documentação. Com a questão essa questão da impugnação, para a gente também entender, o registro de candidatura, ele tipo dá uma pausa, é isso? Em relação à impugnação, ela é apenas um incidente. O candidato, né, faz o seu requerimento de registro ou um outro candidato, ou um outro partido, ou uma outra coligação, ou às vezes o Ministério Público opõe essa ação de impugnação, noticiando algum fato que supostamente seria um impeditivo para o candidato concorrer. Seja porque ele incorre na lei da ficha limpa, seja porque ele não apresenta uma espécie de documentação, né, ou porque ele não tem uma filiação partidária, enfim, as mais variadas causas que esse impugnante noticia. Não necessariamente esse pleito vai ser acolhido, vai ser averiguado pelo juiz, e o registro dele pode ser deferido ou deferido, de acordo com a impugnação. Quais são os prazos legais agora? Encerrou o 17 o julgamento dos registros de candidatura. Ontem, no caso, aconteceu inclusive uma audiência para lacrar as urnas. Para julgar esses processos que ainda estão indeferidos e outros prazos, quais são? Não há um próximo prazo, né, um próximo prazo estipulado. Mas o que a Justiça Eleitoral, né, no caso agora o TSE, para onde a maioria dos processos em recursos estão dirigidos, busca, pelo menos até antes da eleição, né, finalizar esse recurso, de modo que, por ocasião da totalização, essa questão já esteja dirimida. A questão da documentação, um candidato que está com um documento pendente, pode influenciar diretamente se ele for eleito, por exemplo? O candidato que está com um documento pendente, está com um recurso ainda a ser julgado, ele deve buscar reverter isso, né, na instância em que ele recorreu. Até a totalização, que ocorre no próprio dia 7 de outubro, dia da eleição, se essa situação já estiver regularizada, a totalização, né, os votos vão ser conferidos a ele. Senão, esses votos são reservados até de modo que esse recurso seja, né, julgado. E ao momento que ele for julgado, seja para manter o indeferimento ou aqueles candidatos que tiveram seus registros deferidos e alguém recorreu para modificar, esses votos vão ser adequados de acordo com a finalização desse julgamento. Tem algum lugar onde a população, o eleitor, possa acompanhar esses julgamentos, acompanhar como é que está a situação do seu candidato? Pode. No próprio portal, nosso chamado DivulgaCand, né, o eleitor pode acessar a nossa página do TRE, né, seleciona o banner eleição 2018 e a gente vai ter um portal denominado DivulgaCand, né, que é um portal de extrema importância para o cidadão. Lá ele pode conferir, né, a vida pregressa do candidato, o resultado do julgamento dele também. Alber, muito obrigado por ter nos atendido e ter esclarecido sobre toda essa questão dos registros de candidatura. Dispõe, a gente que agradece. Bom, conversamos aqui direto do Tribunal Regional Eleitoral com o Valber Oliveira, secretário judiciário do TRE, e como vimos no vídeo aí, julgados mais de 800, cerca de 900 registros de candidatura. Com imagem de Jorge Albuquerque, reportagem Thiago Ferreira para o portal Amazonas 1, informação com qualidade.